Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 39. Defesa própria. Era um homem muito conhecido e cuja posição lhe possibilitava prejudicar a outros, o que não hesitava em fazer. Era esperto, superficial e destituído de generosidade, e só trabalhava para sua própria vantagem. Disse não se sentir muito inclinado a conversar sobre certos assuntos, mas as circunstâncias o tinham forçado a vir, e agora aqui estava. De tudo o que disse e do que não disse, ficou patente ser um homem muito ambicioso, utilizando-se, a seu talante, das pessoas que o cercavam. Era cruel quando convinha, e benigno quando desejava alguma coisa. Acatava os seus superiores, tratava com condescendente tolerância os seus iguais, e quanto aos que estavam abaixo dele, nem sequer os notava. Nunca olhava, num simples relance sequer, para o chofer que o conduzia. O dinheiro tornava-o desconfiado, e tinha muito poucos amigos. Falava a respeito dos filhos como se fossem brinquedos que serviam para distraí-lo, e detestava estar só, disse. Alguém o tinha ofendido, e não podendo pagar-lhe na mesma moeda, porque a pessoa estava fora do seu alcance, estava atirando a forra nos que estavam ao seu alcance. Não podia compreender por que razão era desnecessariamente brutal e tão inclinado a ferir aqueles que dizia amar. À medida que falava, foi perdendo pouco a pouco a frieza, tornando-se quase amável. Era a amabilidade do momento, que arrefeceria instantaneamente se algo o contrariasse ou a ele se pedisse alguma coisa. Como ninguém estava pedindo nada, sentia-se desembaraçado e se mostrava temporariamente afetuoso. O desejo de fazer mal, de ferir a outrem com uma palavra, um gesto ou mais profundamente, é muito forte em quase todos nós. Um desejo comum e chocantemente agradável. O próprio desejo de não ser ofendido nos leva a ofender os outros. Fazer mal a outros é uma maneira de defendermos a nós mesmos. Esta defesa própria toma formas peculiares, conforme as circunstâncias e as tendências da pessoa. Como é fácil ofender a outrem e quanta cordura é necessária para não ofendermos ninguém. Ferimos a outros porque nós mesmos estamos feridos, magoados, por causa dos nossos próprios conflitos e sofrimentos. Quanto mais torturados interiormente, maior a nossa vontade de ser violentos exteriormente. O tumulto interior nos leva a buscar a proteção exterior, e quanto mais nos defendemos, tanto mais forte o ataque contra os outros. Que é que defendemos? Que é que guardamos tão ciosamente? Ora, sem dúvida, é a ideia de nós mesmos, em qualquer nível que ela esteja. Se não protegêssemos a ideia, o centro de acumulação, não haveria eu e meu. Seríamos então perfeitamente vulneráveis, sensíveis aos movimentos do nosso próprio ser, tanto os conscientes como os ocultos. Entretanto, como a maioria de nós não deseja descobrir o processo do eu, resistimos a qualquer violação da ideia de nós mesmos. A ideia de nós mesmos, de nosso eu, é completamente superficial, mas, como quase todos vivemos na superfície, contentamo-nos com ilusões. O desejo de fazer mal a outrem é um instinto profundo. Acumulamos ressentimentos, o que nos dá uma peculiar vitalidade, um sentimento de ação e de vida, e o que se acumula tem de ser despendido, sob a forma de cólera, insulto, depreciação, obstinação e dos seus opostos. É esta acumulação de ressentimento que faz necessário o perdão, desnecessário quando não se guardam ofensas.
Por que guardamos a lisonja e o insulto, a ofensa e a afeição? Sem esta acumulação de experiências e das respectivas reações, não existimos, nada somos, se não temos crença. É o medo de ser nada que nos compele a acumular, e é justamente este medo, consciente ou inconsciente, que, apesar de nossas atividades acumuladoras, provoca a nossa desintegração e destruição. Se pudermos ficar cônscios da verdade relativa a este medo, esta verdade nos libertará dele, e não o nosso propósito e determinação de sermos livres. Vós sois nada. Podeis ter vosso nome e vosso título, propriedades e depósitos nos bancos, podeis ter poder e fama. Todavia, apesar de todas estas defesas, sois o mesmo que nada. Podeis não estar perfeitamente cônscio deste vazio, deste nada, ou podeis simplesmente não desejar estar cônscio dele. Ele existe, entretanto, não importa o que façais para evitá-lo. Podeis tentar fugir-lhe por vias tortuosas, pela violência pessoal ou coletiva, pela devoção individual ou coletiva, pelo saber ou pelo divertimento. Mas, quer estejais acordado, quer dormindo, ele estará sempre presente. Só podeis descobrir a vossa relação com este nada e o medo que inspira se ficardes imparcialmente cônscios de vossos meios de fuga. Não estáis relacionado com ele como um indivíduo separado, uma entidade individual. Não sois um observador que o observa. Sem vós, o pensador, o observador, ele não existe. Vós e aquele nada sois um só. Vós e aquele nada sois um fenômeno conjunto e não dois processos separados. Se vós, o pensador, lhe tendes medo e vos acercais dele como uma coisa contrária e oposta a vós, neste caso, qualquer ação que empreendais contra ele levará inevitavelmente à ilusão e, portanto, a mais conflito e sofrimento. Quando se faz o descobrimento, a experiência daquele nada como sendo vós, então o medo, que só existe quando o pensador está separado dos seus pensamentos e procurando estabelecer uma relação com eles, desaparece. Só então há a possibilidade de a mente ficar quieta, e nesta tranquilidade desponta a verdade.